Salve turma, sejam bem-vindos ao último vídeo desse tópico de compilação de programas e projetos aqui na linguagem C, utilizando o Makefile no caso, né? Estamos aprofundando essa tecnologia do Makefile e esse será o último vídeo onde nós consolidaremos de fato então o esqueleto da nossa biblioteca com o Makefile padrão para a gente usar a partir do próximo vídeo que nós começaremos a estudar listas encadeadas, tá bom? Muito bem, o que eu fiz aqui foi, de novo, eu criei um arquivo, uma pasta Makefile07, que é uma cópia do nosso Makefile 06 que nós vimos no vídeo anterior. O que nós vamos fazer agora é justamente, ó, tem um tree aqui, o que nós vamos fazer agora é justamente editar esse Makefile, vamos deixar ele bonitão aqui, finalmente vamos terminar de otimizar esse Makefile. Então tá bom, pessoal, tá aqui o nosso código, nós vamos fazer umas coisinhas bem legais agora. Uma primeira coisa que eu vou fazer aqui, que eu não gostei muito, pensando bem, é o seguinte, eu vou tirar essa flag aqui, clean apps, para apagar todas as nossas apps, ao invés de eu colocar aqui na sequência do all, eu vou colocar como uma dependência aqui do myapps. Então o que vai acontecer? A gente chama o libd, compila os códigos aqui, se tiver mudança e tudo mais ele vai compilando, vai chamar o myapps. O myapps, a primeira coisa que vai fazer é chamar o cleanapps aqui para nós. Então eu poderia até fazer assim, né, se eu quisesse, botar uma barra, né? Pode fazer assim também, que vai funcionar, mas eu vou deixar aqui em cima para ficar claro que isso aqui é uma flag, uma target que já existe, tá bom? Então ela já existe aqui e tudo que está embaixo dela, tudo que está aqui embaixo são flags, vamos colocar que são flags que são criadas dinamicamente, que é o que de fato acontece, então a gente tem essa primeira mudança. Outra coisa que a gente pode fazer, pessoal, é criar uma outra variável aqui para representar algumas flags do GCC durante a compilação. Existem algumas flags muito interessantes que a gente pode usar. Se você vir aqui no terminal, eu acho que se você der um GCC --help, talvez, você vai ter várias flags de compilação super interessantes que você pode querer usar para otimizar algumas coisas e tudo mais. O GCC é bem poderoso. E uma das flags bem interessantes é o "-o3". O "-o" é de optimization. Então, esse 3 aqui é uma terceira otimização, tem o O1, O2, se eu não me engano, e esse O3 ele vai otimizar coisas como tentar melhorar a performance de loops, algumas coisas nesse sentido, tem uma lógica por debaixo, ele tenta otimizar o teu código-fonte na hora de gerar o binário. Então, é uma flag legal de se ter durante a compilação. Outra coisa interessante da gente fazer é exibir todos os warnings que o nosso código eventualmente tem. Então, a gente tem coisas como warnings, que são avisos, e coisas como erros. Então os warnings, eles compilam o código, mas eventualmente ele fala, olha, tem um aviso aqui que pode ser que tenha um problema durante a execução do teu código por conta desse warning aqui. Então o warning poderia ser, às vezes você quer, por exemplo, armazenar, vou supor aqui, se dá um warning, você tem um tipo de dados e você está colocando um outro tipo de dados que é incompatível, ele vai dar um warning, eventualmente ele compila, mas ele dá um warning falando que pode dar problema. Então não é legal você deixar a tua biblioteca com esses warnings, é importante você tratar cada um deles, porque o warning pode virar um problema, um error lá na frente. Então você quer trabalhar com isso. Uma flag para você mostrar todos os warnings que vão aparecer é você usar o "-all". Então, W maiúsculo e depois all aqui. Então, significa que eu quero mostrar todos os warnings. Então, você pode fazer dessa maneira aqui. Aí eu tenho essa variável flags, ao invés de eu colocar exatamente essas diretivas aqui em cada uma das compilações, basta que eu atribua nelas nessa variável aqui e passe essa variável agora para as diretivas de compilação. Ou seja, eu venho aqui nas minhas macros, posso passar no final, não precisa ser necessariamente numa ordem, tá bom? Você pode escolher a ordem que você quer. Vou colocar aqui depois do GCC, então vou falar GCC. Compila para mim os códigos a seguir com essas flags. Você poderia passar em outra ordem, mas eu vou passar aqui. Então, fazendo dessa maneira, olha só o que vai acontecer. Eu vou dar um make clean. Vamos compilar a nossa biblioteca. Ele está usando agora o "-o3" como diretivo e o "-all" também vai funcionar. Então, são flags interessantes para que a gente tenha aqui no nosso projeto durante a compilação. Muito bem, agora para de fato terminar essa parte de compilação, vamos supor o seguinte, pessoal, tudo isso que a gente está fazendo é para organizar o nosso projeto, né, durante o desenvolvimento, e para que a gente consiga gerar uma versão compilada da nossa biblioteca para qualquer um usar, né? Então, nesse caso, os nossos usuários seriam os nossos programas, né, que estão usando coisas compiladas da nossa biblioteca de códigos que são referentes aos nossos tipos abstratos de dados. Mas nesse momento, nós estamos o seguinte, para você usar a minha biblioteca, né, ou a nossa biblioteca nesse caso, a gente precisa para os programas, né, para os programas utilizarem, que seriam os usuários, eles precisam apenas dos
códigos compilados da biblioteca, ou seja, dos tipos abstratos de dados compilados, que são os arquivos objeto, .o, e das especificações dos .h. Então, se você passar a lista de arquivos, né, .o, junto com a lista de arquivos .h para qualquer um, eles podem criar daí um programa que vai conseguir usar a sua biblioteca sem ter acesso a nenhum código-fonte dos seus tipos abstratos de dados. Essa é a grande mágica que a gente quer. Só que imagine novamente que você tem dezenas de arquivos .o. Já pensou você ter que passar todos esses arquivos, uma pastinha com esses arquivos? Parece que não é muito elegante, né? E se eu te falar que daria para a gente compactar todos esses arquivos compilados da sua biblioteca em um único arquivo só? De modo que, quando você quiser passar sua biblioteca para uso, você passa então esse único arquivo que vai ter todos os seus tipos abstratos de dados compilados lá dentro e você passa todos os arquivos numa lista, né? Todos os seus arquivos de cabeçalho, né? Seus .hs para a pessoa usar. Então você pode fazer dessa maneira. É como se você tivesse passado aí uma caixa com vários equipamentos, então você tem um controle remoto de um drone, você tem um celular, você tem vários equipamentos já feitos, e você passa essa caixa cheia de coisas, cheia desses produtos fechados para a pessoa, e você passa todos os manuais de cada um desses produtos. Então essa é a ideia, passar essa caixa, não passar cada produto separado. E para isso a gente pode criar uma biblioteca estática. Existem a diferença de biblioteca estática e dinâmica. A ideia é que a biblioteca estática terá todas as dependências que ela possui num arquivo só, e a biblioteca dinâmica, na verdade, ela pode chamar dependências que tem no seu sistema. O que nós criaremos aqui é uma biblioteca estática. Então, olha só, é muito simples o que eu vou fazer. Aqui, pessoal, vamos supor aqui o seguinte, para ficar claro, eu vou colocar todas as nossas diretivas aqui, as nossas dependências de compilação da biblioteca, aqui na mesma linha. Depois eu vou colocar voltar como estava antes, mas eu vou colocar aqui tudo na mesma linha. O que significa aqui? Quando a gente chamar o libed, ele chamará então essa target, né? Que será aqui chamada aqui genericamente, depois essa. Então as targets, elas são dependências. Dependências precisa estar na mesma linha da declaração dessa target. Uma vez chamado todas essas dependências, aí sim eu vou querer chamar uma diretiva. E qual que vai ser a diretiva que eu vou chamar dessa vez? Eu vou chamar o comando AR, que é um comando que ele vai compilar para nós, eu tenho até a minha cola aqui, ele vai compilar para nós com a opção, né, o parâmetro diretiva "-rcs", o seguinte, ele vai criar para nós uma biblioteca que a gente pode chamar de libed.a, a extensão dele é .a, tá bom? A gente vai criar essa biblioteca. É importante que o nome da biblioteca estática que você vai criar, ela começa com libed, começa com lib, com a palavra lib. Então, nossa biblioteca lib, né, ela vai ter o nome ed, e ela tem extensão .a, e isso a gente passa todos os arquivos .o, né, todos os arquivos objetos que a gente quer fazer essa compactação. Ou seja, tudo que tiver aqui dentro da pasta obj que terminar com a extensão .o, são todos os meus arquivos objeto, ele vai gerar para nós, ele vai compactar, né? Ele vai juntar todo mundo nesse arquivo aqui libed.a. Então, novamente, a extensão tem que ser .a, você precisa usar isso, e precisa ter esse prefixo aqui lib, porque senão depois não vai funcionar do jeito que deve. Então, quando eu chamar o libed, ele vai chamar todas essas dependências, que basicamente são as compilações dos nossos arquivos, né, dos nossos tipos abstratos de dados, e depois o que ele vai fazer? Ele vai juntar tudo isso num arquivo só, que eu estou chamando de libed, que está sendo armazenado no source mesmo do mesmo diretório do makefile, né, do root, né, da raiz. Então eu vou dar aqui o make clean, vou chamar então aqui o make, olha só o que aconteceu, compilamos então os tipos abstratos de dados, ou seja, compilamos os arquivos fonte da nossa biblioteca, geramos então uma compactação aqui de todos esses arquivos num arquivo só, que é o libed.a, depois a gente executou aqui compilamos os nossos programas. Então se eu der um ls aqui, ó, o libed está aqui. Então geramos a nossa biblioteca estática. Agora bastasse que você passasse para os seus colegas ou deixasse disponível na internet esse .a e todos os arquivos aqui do include, que a pessoa consegue usar exatamente a sua biblioteca. Novamente, como se passasse uma caixa fechada, cheia de produtos lá, um celular, um controle remoto, um tablet, qualquer coisa, e você passasse todos os manuais de uso dessas coisas. A pessoa conseguiria usar dessa forma. É como se fosse essa ideia, essa analogia meio boba, tá bom? Muito bem. Por que eu fiz isso aqui, pessoal? Só para vocês notarem que essa diretiva aqui, de fato, é uma diretiva de execução dentro da target libed, ela é dentro da target. Tudo que está vindo aqui são dependências que, por sua vez, são chamadas para outra target. De modo que se a gente quiser organizar com a barra, né, um por linha, como a gente estava fazendo aqui,
o que a gente tem que fazer é o seguinte, ó. Aqui não será barra. Não será barra aqui no final. Porque se eu colocasse uma barra aqui, significaria que a gente teria tudo na mesma linha. Se eu colocasse uma barra aqui, significa que tudo seria numa mesma linha, inclusive essa diretiva de execução. E na mesma linha significa dependência, não diretivas de execução, não instruções de código. Então é por isso que, se você quiser usar com a barra, você não pode colocar a barra aqui no final, porque isso aqui significa uma mesma linha, o que tiver abaixo agora, de fato, é uma diretiva de execução dentro da target libed. Então se eu fizer isso, ó, eu vou apagar aqui então o nosso libed e vou fazer aqui o make de novo, ó. Ele não compilou nenhum dos arquivos lá do source, né, do core da nossa biblioteca, porque não teve nenhuma mudança, mas aqui ele compilou o libed e deu certo. Ele juntou o libed num arquivo aqui e deu certo, tá bom? Muito bem, mas para melhorar, vamos criar aqui outra pasta, né? Vamos criar aqui uma pasta de bibliotecas, que eventualmente você pode gerar múltiplas bibliotecas também, se você quiser. Eu aqui, só para ficar mais organizado, eu vou criar uma variável chamada lib, e aqui vai ter uma pasta que vai chamada lib, né? Então eu vou apagar aqui nosso libd, eu vou criar aqui uma pasta chamada lib. Então, ó, nós temos isso aqui nesse momento, tá? Uma pasta lib aqui. Na hora da geração, eu vou querer então gerar esse arquivo que vai estar dentro dessa pasta lib, ó, como a gente tem feito até então. Fizemos dessa maneira. E quando der um make clean, eu quero também limpar tudo que tiver dentro da pasta lib. Então, eu quero limpar tudo que tiver dentro da pasta lib. Aqui foi um 4, mas na verdade é um cifrão. Então, eu quero limpar todos os arquivos que estejam lá também. Então, eu vou dar um make clean aqui. Compilei tudo do zero. Vou dar um tree para nós vermos. Agora nós temos o libd aqui dentro da pasta lib. Temos vários .os aqui. Temos os nossos arquivos executáveis dentro do apps. Se eu der um make clean, ele vai limpar tudo, ó, que está nessas pastas. Então limpou, ó, limpou o que está no lib, limpou o que está no bj e o que está no bin. Então beleza, temos só os arquivos mesmo, fonte do nosso e os cabeçalhos do nosso arquivo. Então dessa forma a gente acaba de criar uma biblioteca estática para poder usar para os nossos programas, e é isso que a gente vai ver agora, como usar essa biblioteca estática na compilação dos nossos programas. Para terminar esse vídeo, pessoal, e esse tópico de uma vez, vamos ver o seguinte, ó. Note que agora nós temos a nossa biblioteca fechada aqui com os nossos códigos, e o que eu estou falando para vocês várias e várias vezes é que agora basta que a gente passasse esse arquivo para quem for, né, esse arquivo .a e todos os includes, que a pessoa consegue criar novos programas usando essa biblioteca, né, consegue compilar dessa forma. Olha só, os nossos usuários, né, ou os usuários da nossa biblioteca, seriam os nossos programas. E os nossos programas, eles estão usando, né, as especificações, né, que são os includes, os arquivos .h da nossa biblioteca, e estão usando todos os códigos aqui. Então, fazendo dessa maneira, durante a compilação dos nossos programas, a gente está passando todos os códigos aqui, né, todos os pontos, não os códigos, os arquivos objetos separadamente. Então, fazendo dessa maneira, a gente está passando tudo junto. Agora, pessoal, a gente poderia fazer o seguinte: bastaria que a gente passasse de algumas formas aqui a nossa biblioteca. Uma das formas que a gente pode fazer é substituir, então, essa lista de arquivos .objeto por, de fato, o arquivo da nossa biblioteca. Então, a gente poderia fazer simplesmente o seguinte, ó. A nossa biblioteca, ela está aqui, né? Ó, é lib, é dessa forma aqui, né? Então, basta que a gente substitua todos esses arquivos .o que nós estamos passando na compilação por isso aqui. Isso aqui é para funcionar, então, durante a compilação, a gente está falando, olha, compile para mim com essas flags o programa, né, o arquivo do programa que é esse aqui, né, que vai ser, por exemplo, apps.app.c, por exemplo, considerando essa biblioteca de códigos, né, fechada, e considerando as especificações, ou seja, os arquivos .h que estão dentro dessa pasta include aqui, e gere para mim a saída, que vai ser essa saída aqui. É isso que a gente fez. Basicamente, estamos só substituindo aqueles .o por esse arquivo. Vamos executar aqui, ó. Vamos dar um make clean, e vamos dar um make aqui, ó. Então, o que está acontecendo? Olha como fica a diretiva de compilação, ó. Ao invés de passar todos aqueles .os, a gente está passando aqui apenas um .a e funciona. Então, se eu colocar, por exemplo, /bin, ./bin/app, é para funcionar. Funcionou, então. O que a gente está passando? O nosso programa, que seria um usuário da nossa biblioteca, os nossos programas, o app, por exemplo, para ele usar a nossa biblioteca, você tem que informar, então, onde estão os includes dessa biblioteca, que estão aqui dentro, e qual que é o arquivo compilado, né? O único arquivo que tem a biblioteca inteira que está aqui. Fazendo dessa maneira, a gente consegue usar. Mas a gente pode fazer de uma maneira um pouquinho diferente do que essa. A gente pode fazer o seguinte, ó, nós podemos criar aqui uma flag para identificar essa biblioteca. Então, quando a gente usa bibliotecas estáticas, a gente consegue fazer isso, tá? Então, tem uma colinha aqui, deixa eu pegar, que vai facilitar a nossa vida.
Então, pessoal, ao invés de você passar o arquivo direto, você pode fazer um pouquinho diferente. Eventualmente, você pode estar na sua máquina e você instala, ou instalar e você deixar esse arquivo da sua biblioteca num dado ponto, sabe? Num dado instalada, né? Copiada num dado ponto da tua máquina e você não quer mudar, você não quer fazer cópias dessa biblioteca para todo projeto novo. Então, suponha que você tem vários projetinhos em C que você quer usar essa biblioteca, né? Então, você pode simplesmente deixar essa biblioteca num lugar e você vai fazer o seguinte, ó. Agora, se você passar a flag durante a compilação "-l", significa que você quer, o "-l" significa que você quer usar uma biblioteca. E daí você tem que passar o nome dessa biblioteca. Então, "-lzinho, eu tenho que passar, eu quero usar uma biblioteca. Qual que é essa biblioteca? É a libed. Só que você não vai passar esse nome, ó, "-l libed. Porque o lib você pode ignorar. O "-l ele já sabe que é uma biblioteca. Então, por padrão, ele vai procurar, ele ignora esse lib, né? O L já ignora esse lib. Então, você tem que passar "-lzinho ed. Ed é o nome da sua biblioteca. Então, libed é o arquivo, mas ed, no caso, é o nome da sua biblioteca. Então, "-l, ele vai considerar que você tem um arquivo desse aqui, tá? Que vai ter uma extensão .a e começa com a palavra lib e depois tem um nome ed e termina com a extensão "-a. Então, o "-led aqui, que é o L, ed, é justamente para fazer isso. Então, você está falando que você quer usar essa biblioteca, que é justamente esse arquivo aqui, ó. Só que você tem que informar agora, da mesma forma que você informa onde estão os arquivos .h na hora da compilação, você pode simplesmente, agora você tem que informar aqui, com um Lzão, você tem que informar, olha, eu estou usando essa biblioteca aqui, e essa biblioteca ela está dentro de um diretório, que é esse diretório aqui, ó, o "-lib". Então, fazendo dessa maneira, o que você está fazendo? Na prática, né? Deixa eu até copiar aqui, ó. Na prática, o que essa diretiva de compilação está fazendo? Quando você passa o "-led", ele vai procurar para você a biblioteca, o L vai virar lib, o ed é o nome da biblioteca, e ele vai procurar para você exatamente uma biblioteca que tem esse nome, um arquivo que tem esse nome. Mas onde que vai estar esse arquivo? Se você tiver com esse arquivo no diretório raiz, né, no root do teu projeto, ele vai procurar nele por padrão. Caso contrário, você tem que informar onde ele pode procurar esse arquivo aqui. Para você informar esse diretório, você passa aqui o "-lzão para informar o diretório de libraries, ou seja, o diretório de bibliotecas, que aí sim, ele vai procurar esse nome dentro desse diretório aqui. O "-lzão assim, ele vai procurar, "-lzão, Lzão, ele vai procurar então esse nome aqui dentro dessa biblioteca, que é exatamente o que nós temos. Então, se eu fizer dessa maneira, deixa eu dar um make clean. Se eu fizer dessa maneira aqui, ele é para funcionar. Então, note que a gente tem cadê aqui, ó? Nós temos o "-led, ó, e o "-l que está procurando aqui nessa pasta. Se eu executar de novo aqui o ./.bin, ele funcionou. Então, é uma forma, pessoal, de você deixar a sua biblioteca ela instalada em um dado lugar e qualquer programa em qualquer lugar usar, porque bastasse que então você informasse aqui qual que é o diretório onde que essa biblioteca estaria instalada e você consegue ter múltiplos programas usando a mesma biblioteca só fazendo isso, sem ter que necessariamente ela estar no mesmo diretório, por exemplo, do teu projeto. Você pode fazer isso. A última coisa que a gente vai fazer, vamos criar uma nova flag aqui. A gente tem um libs, que o lib, que é de diretório, vamos criar um libs, que ele vai representar para nós uma variável que terá todas as bibliotecas dependente do nosso projeto. Então, essa é uma, né, o "-led, eu vou até copiar isso aqui, ó, o "-led é uma, né, "-libed", vai procurar nessa pasta aqui, mas eventualmente a gente pode ter outras bibliotecas. Então, por exemplo, se a gente quiser usar coisas de matemática do C, a gente tem que passar, durante a compilação, a biblioteca "-lm", que é a biblioteca de matemática. O M é a biblioteca de matemática. E você pode ter outras coisas aqui. E você coloca tudo aqui numa mesma variável, assim você só substitui nesse mesmo lugar. De modo que eu posso chegar aqui agora e passar essa variável, que ele vai substituir todos esses valores aqui nessa variável. Então, ele inclui a nossa biblioteca, o libed.a, que está dentro desse diretório, e também vai colocar, por exemplo, a biblioteca de matemática do C durante a compilação. Então, eu vou dar um make clean. Vamos dar um make, olha só como fica. Então, ó, ele está compilando com "-l, "-led, "-lzão", ou seja, procura essas bibliotecas. A biblioteca de matemática está no diretório padrão do C, então ele encontra automaticamente, mas essa biblioteca nossa, que é o libed.a, esse arquivo, ele vai procurar dentro dessa pasta, e assim por diante a gente consegue fazer essa compilação dessa maneira aqui. Ufa! Dessa forma aqui, pessoal, eu vou sair aqui e fazer uma cópia. Então, eu vou fazer uma cópia aqui
para renomear esse camarada aqui, que é o makefile.set, para nossa libed. Então, a partir desse momento, nós temos uma biblioteca base aqui de códigos para nós, tá? Que é o nosso libed. Eu vou até apagar aqui dos aplicativos, né? Eu vou apagar aqui o aplicativo com o MyTime, tá? Porque a gente não vai precisar mais desse camarada aqui. Vou dar um make clean, vou deixar aquele app padrão lá, né? Ou vou alterar aqui, ó, nesse app eu vou chamar de test float vector, só para ter um nome diferente. Então, essa será a nossa biblioteca padrão que nós usaremos a partir de agora. Esse é o código base, então, que nós usaremos a partir de agora para o desenvolvimento das próximas estruturas de dados, que serão as nossas listas encadeadas e as suas generalizações. A ideia é que agora a gente pegue essa pasta, que é o libed, que é a nossa biblioteca, né? Nossa biblioteca de desenvolvimento, e começaremos agora a popular a pasta de include, a pasta de source, os aplicativos, né? Os programas, e enfim, em cima desse diretório, e que tudo a gente vai ter pouquíssimas mudanças ao longo do desenvolvimento em cima do nosso makefile, mas o nosso makefile, ó, não existe mais aqui, ó, deixa eu até fazer aqui, ó, não existe mais o app MyTime aqui, né? Então deixa eu até compilar aqui, ó. Deu o bin app, né? Não existe mais o app, né? Na verdade agora é test float vector. Deixa eu compilar aqui de novo. Não existe my apps. Como assim não existe my apps? Eu acho que eu apaguei sem querer my apps. Deixa eu dar uma olhada aqui. Já sei o problema que está acontecendo. Eu estou editando o arquivo errado do Makefile 07. Então deixa eu voltar aqui, tentar voltar para o que estava. Eu acho que estava assim, né? Deixa eu... Aqui agora, acho que é isso, né? Beleza. Deixa eu abrir o Makefile certo, que está na pasta libed. Estava editando o Makefile errado, por isso que não está funcionando. Então agora a gente vem aqui e tira uma apps agora. O app é, na verdade, test float vector. Não existe mais esse aplicativo. O run, se a gente quiser rodar, vai ser esse test float vector. Eu acho que agora vai funcionar, então vamos dar um make clean aqui. E um make. Agora foi, ó, só temos um único aplicativo, você dá um make run, ele vai rodar ele, muito bem, está funcionando, deixa eu dar um make clean, e por fim vamos olhar aqui rapidamente. Esse será então o diretório, pessoal, que nosso projeto, na verdade, a pasta do nosso projeto base em C, que nós trabalharemos a partir de agora, para até no final do curso a gente já ter uma versão muito legal de uma biblioteca de estruturas de dados para nós, tá bom? Então é isso aí, foram várias horas aqui de conteúdo, tá? Um conteúdo bem legal, bem robusto para vocês, então espero que vocês tenham gostado. Usem esse projeto base para os projetos pessoais de vocês e vamos embora, porque nós temos agora mais uma metade do curso, mais ou menos de 40% a 50% ainda do curso a vir, com essas estruturas de dados mais avançadas aqui. Então eu vejo vocês nos próximos vídeos, pessoal. Um abraço.